Olá, tudo bem? Eu sou Monique Abdala e esse é o nosso podcast Universo Materno Infantil com Doce de Leite e Fotografia. O assunto de hoje está relacionado às técnicas de reprodução assistida. Nós estamos recebendo aqui a doutora Rafaela Menin, ginecologista, especialista em reprodução assistida, sexologia, climatério, fundadora da Menin-Med Saúde e membro do corpo clínico da clínica Hunter Procriar. Bem-vinda, doutora Rafaela. Obrigada, Monique. Obrigada pela possibilidade de vir aqui conversar, e mostrar um pouquinho desse universo que é a medicina reprodutiva e todas as possibilidades que existem hoje. Doutora Rafaela, a reprodução assistida é um processo muito complexo e ele mexe muito com o nosso psicológico, né? No meu caso, eu fiz, junto com o tratamento de reprodução, um acompanhamento mesmo com um psiquiatra. Então, eu gostaria que você esclarecesse um pouquinho quais que são os principais aspectos psicológicos que eles envolvem esse processo da reprodução assistida. A primeira questão é o próprio diagnóstico da dificuldade para engravidar, E o fato de ter que assimilar a necessidade de passar por um tratamento reprodutivo. E eu falo muito que quando nós médicos, a gente informa o paciente que ele vai precisar fazer um tratamento, é quase como se fosse um luto. E muitas vezes o casal precisa de passar por aquele período, assimilar aquela informação, vivenciar, aquele luto, aquele sentimento, de negação, de questionamentos, para então se reerguer e falar, não, ok, agora eu estou pronto para tratar. E realmente é um processo que envolve muitas questões. Então é muito importante o casal estar bem emocionalmente. O acompanhamento psicológico, psiquiátrico faz toda a diferença ao longo desse processo, pois realmente é um processo que vai trazer muita ansiedade e muitas vezes angústias. Pois a fertilização in vitro, apesar de aumentar as chances de gravidez, ele não é um processo infalível. Pelo contrário, eu adoraria falar que todo casal que vai passar por esse processo terá 100% de chance de gravidez. Mas infelizmente não é assim. Então o casal tem que estar preparado para lidar com os pontos e os desafios que envolvem o tratamento de reprodução humana. Então temos a etapa de estimular o ovário, ver o crescimento dos folículos, a etapa de coletar os óvulos, a etapa de colocar o espermatozoide dentro do óvulo. Depois vem a etapa de observação no laboratório, dos embriõezinhos, como que está sendo esse desenvolvimento. E depois tem a etapa de colocar o embrião dentro do útero e aguardar o período para poder fazer o exame de gravidez. Então são muitos pontos realmente que podem trazer ansiedade para o casal. E eu sempre alerto sobre essa necessidade, do casal estar bem e se sentindo preparado emocionalmente para poder passar por todo esse processo. No meu caso em particular, foi fundamental o acompanhamento psicológico. Igual você falou, o luto, quando a gente recebe o diagnóstico de infertilidade e o tempo todo a gente se pergunta onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz de errado, Por que eu esperei tanto tempo? Eu esperei tanto tempo porque eu queria definir minha carreira, resolver o meu casamento, aí você espera o emprego perfeito, o casamento, a casa, vamos mudar para um lugar maior. Quando você vê, não dá tempo mais. E é o que você falou no episódio anterior, das mulheres se programarem, Como eu queria fazer tudo antes, por que eu não fui orientada a fazer esse congelamento de óvulos lá atrás? Eu falo muito que é muito fácil a gente ver uma situação, sendo que a gente já vivenciou isso. Então, a gente fala da experiência que a gente já teve e a gente fala olhando para trás. Seria muito bom se a gente tivesse uma bola de cristal e pensasse assim, Se eu seguir por esse caminho, esse vai ser o desfecho. Se eu fizer isso, isso que vai acontecer. Mas, infelizmente, não é assim. Então, quando eu lido com um casal que recebeu esse diagnóstico de dificuldade, esse questionamento aparece muito. Por que eu não comecei a tentar antes? Se eu soubesse? Então, nessa situação desse casal, não adianta a gente ficar ali questionando coisas passadas. Eu penso que agora que a gente tem essa informação, vamos ver qual que é a melhor maneira da gente conseguir resolver. Porém, é importante, que nós, ginecologistas, vocês pacientes que já lidaram com isso, que a gente consiga fazer esse alerta para outras mulheres, E sempre falar, é importante, procure um profissional, faça uma avaliação, faça um planejamento, Que realmente é muito difícil para a gente, médico, e para vocês, pacientes, a gente ter que lidar com esses questionamentos. Por quê? Por que ninguém me falou? Por que ninguém me orientou? Se eu soubesse disso antes. Por que comigo? Então, eu
quis me expor durante muito tempo, eu não consegui falar do assunto. Eu não consegui contar para ninguém. Mas quando eu contei para a primeira pessoa e eu vi o alerta que fez, a minha decisão foi expor. Talvez se eu tivesse conversado com alguém sobre isso antes, eu teria uma chance. Então, se eu puder ajudar uma pessoa, já me deixa com o coração um pouquinho mais quentinho. E você falou das chances, né? Que infelizmente não é porque fez o tratamento que a gente consegue. Porque você está ali no desespero, recebe a notícia e você fala, não, nós temos a possibilidade de uma fertilização. Aí seu coração enche de esperança. Sim. Quais são as chances de sucesso num tratamento desse? Assim como a gravidez natural, a chance de sucesso na fertilização in vitro vai depender da idade da mulher, que é, na verdade, a idade do óvulo. Nós, mulheres, a gente já nasce com o nosso estoque de óvulos formados e a gente vai só diminuindo esse estoque ao longo da vida. E mais, esses óvulos, eles vão sofrendo o efeito do tempo junto com a gente. E eu brinco muito, Monique, que não tem botox nem tinta de cabelo pro óvulo. Infelizmente. Infelizmente. Até hoje não tem uma medicação, nenhum tratamento que faça o óvulo rejuvenescer ou deixar, né, de ir sofrendo as ações do tempo. Então, as chances de gravidez com a fertilização, elas são maiores quanto mais nova é a mulher. Então, antes de 30 anos, em média, a chance de sucesso fica em torno de 60%. Entre 30 e 35 anos, 50%. A partir dos 35 anos, a cada 2 anos, essa chance vai diminuindo. Então, com 36, 37 anos, por exemplo, a média é 40% de chance de gestação. 38, 39 anos, em torno de 30%. 40, 41 anos, 20%. Então, realmente é muito importante que os casais, eles sejam orientados, né, a procurar um especialista o quanto antes, pois quanto mais jovem a mulher, maior a chance da gente ter sucesso nesse tratamento. Né? E, eventualmente, alguns casais podem receber a indicação de precisar de gametas, né, doados para conseguir ter o sucesso no tratamento. Então, muitas vezes, mulheres que já passaram de 43, 44 anos, ou que já entraram na menopausa, ou que tiveram, né, alguma necessidade de fazer uma cirurgia e retirar o ovário, pode ser necessário, às vezes, utilizar óvulos doados. Doutora Rafaela, você falou da possibilidade da doação de gametas. No meu caso, foi indicado a ovodoação. E eu queria só fazer um parênteses antes. Quando a gente está conversando com alguém e fala que você está fazendo um tratamento de reprodução ou que você está na fila de adoção, como é o meu caso, a primeira coisa que as pessoas perguntam é: quem não pode ter, você ou seu marido? Uhum. Eu acho essa pergunta extremamente maldosa. É muito, muito difícil para a gente responder isso. Então, antes da doutora Rafaela explicar para a gente, né, essa técnica de doação de gametas, eu queria fazer um apelo, gente. Não é da conta de vocês. Então, assim, dói muito a gente ter que falar, né? Não, eu não posso ter, meu marido não pode ter. Já é um problema muito difícil para a gente enfrentar, para ainda precisar ficar dando satisfação para os outros. Era só um desabafo, doutora Rafaela, a gente pode continuar. Claro. Mas até porque, Monique, é uma questão do casal, né? Eu falo muito isso, não é um ou outro. São os dois, vocês são parceiros de vida, vocês se propuseram a estar juntos, a formar uma família juntos. Então é uma questão do casal. E realmente, gente, ninguém tem que ficar perguntando, entrando, mostre seu apoio, né? Fala, estou aqui, se você quiser conversar. E pronto, né? Não precisa de mais. Então vamos ao nosso assunto. Vamos. A doação de gametas, ela é tanto a doação de óvulos quanto a doação de espermatozoides? Exato. Então hoje em dia, uma das possibilidades reprodutivas é quando realmente a gente não consegue ou não pode utilizar o gameta, né, ou o óvulo ou espermatozoide de um dos dois, a gente recorrer a óvulos ou espermatozoides que foram doados, né, e que podem ser utilizados para a gente, então, no laboratório, fazer, né, a observação e acompanhamento desses embriõezinhos utilizando ou óvulo ou espermatozoide que foi requerido ali pelo casal. O embriãozinho formado, né, desenvolvido no laboratório, ele vai ser transferido para o útero da mulher. Então, no caso de óvulos doados, realmente o óvulo vai vir de um banco de óvulos, mas o espermatozoide, na grande maioria das vezes, vai vir do marido. O embrião formado vai ser transferido para o útero da mãe, da mulher gestante. E ela vai passar por todo o processo de gestação, vai sentir o neném mexer, vai ter parto, vai amamentar, né? Vai ter toda a experiência ali da gravidez.
Quando a gente fala, né, indica o tratamento de ovo-doação, né, Monique? Não sei se foi assim para você, mas às vezes gera de primeira assim, uma estranheza no casal, né? Mas como assim? Um óvulo doado? Mas esse realmente é um tratamento que é cada vez mais feito. Às vezes ele é pouco falado, mas é que ele traz realmente uma assertividade, uma chance de gravidez muito maior. Por quê? Porque quem doa óvulos são mulheres jovens, com menos de 35 anos. Então, é como se a gente pegasse a chance de gravidez desse óvulo, dessa mulher jovem, e transferisse para a mulher que está recebendo esse embrião que foi formado com esse óvulo. Então, independente da idade da mulher que vai receber esse embrião, a chance de conseguir engravidar fica em torno de 50% a 60%, que seria a chance com o óvulo com menos de 35 anos. Relacionada a essa doação, eu acho que para a mulher não é tão difícil quanto para o homem a questão emocional. Porque para realizar o meu desejo de ser mãe, é claro que eu queria o processo natural. Mas não me incomodaria ter um óvulo doado. Eu acho que para o homem, esse processo é mais difícil de aceitar. É um mito isso, ou realmente o homem precisa de um trabalho psicológico a mais? Depende muito, Monique. Tem homens que às vezes realmente não têm espermatozoides, que precisam recorrer também ao banco de sêmen e que são super abertos, porque o desejo de ter o filho é muito maior. Eu sempre converso com os casais que vêm, para começar a propedêutica, para começar a engravidar, seja naturalmente ou seja por tratamento, que quando a gente vai ter filho, a gente tem que estar de coração aberto. Aberto a quê? A tudo. Mesmo de forma natural, a gente não sabe como que esse filho vai vir. Então, eu acho que independente da via, se ele vai ser concebido naturalmente, por fertilização, com gameta doado, através da adoção, a gente tem que estar com o coração aberto para amar. Do jeitinho que ele vier. Então, eu vejo isso muito em homens e mulheres, isso é muito relativo. Então, eu tenho muitos maridos que precisaram recorrer, ao banco de sêmen, mas que estão com o coração aberto, estão dispostos a amar. Então, isso é o mais bonito, da reprodução humana, a gente vê que realmente são casais que querem e que amam e que querem muito cuidar de uma criança, independente de qualquer coisa, Quando no episódio anterior eu falei que era muito importante a gente ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar e por médicos humanos, é por isso. É porque a doutora Rafaela se emociona falando disso. É porque ela não fala só de medicina, ela fala de amor. E o que uma paciente mais precisa, eu acho que em qualquer tipo de tratamento, mas principalmente nesses, é se sentir acolhida. Com certeza. Então, eu fico muito grata por você existir, por existir esse tipo de tratamento, e eu gostaria muito que todo tipo de tratamento fosse assim, que a gente, mesmo tendo um problema, a gente consegue encontrar um colo ali, a gente consegue encontrar apoio, e isso é muito, muito, muito importante. Muito obrigada, doutora Rafaela, foi muito esclarecedor. E eu gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade para a gente alertar as outras pessoas, mostrar as possibilidades, mostrar que tem tratamento, mostrar que sempre tem uma luz no fim do túnel e que a gente pode ser acolhida e respeitada durante um processo tão difícil. Eu queria que você deixasse suas considerações finais, seu apoio, suas dicas para quem está passando por esse tipo de processo. Para quem está com dificuldade para engravidar, às vezes demora um pouco para processar essa informação e fica escondendo aquilo, jogando aquilo para baixo do tapete. Não faça isso. Vamos procurar um aconselhamento, Vamos procurar ver. Hoje existem 1000 possibilidades, formas de realmente a gente conseguir realizar o sonho da maternidade. Procure um bom profissional, uma boa clínica, E seja realmente acolhido. Isso é o mais importante. Tire suas dúvidas, esclareça. E vamos em frente. Eu falo muito com os pacientes que a gente está junto, a gente chora de tristeza, a gente chora de alegria, E o mais importante realmente é a gente conseguir lidar com essa situação, tanto da parte médica como pela parte do paciente, de forma que a gente se sinta com uma troca ali, uma energia que a gente vai conseguir fluir juntos e passar por essa caminhada de uma forma mais leve. Obrigada, doutora Rafaela. Eu espero que tenha sido muito útil para vocês e a gente se vê no próximo episódio. Até mais.